Olá, meus irmãos, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. E essa é mais uma aula, só que agora um ambiente diferente, cada um no seu lar. E infelizmente não teremos a interação de vocês para enriquecer esses encontros nossos, mas sabemos que isso é provisório. Mas espero que cada um se empenhe em ver e assistir e participar dessa aula, essa videoaula. E antes de começar, vamos orar, pedir a Deus a direção. Pai querido, Pai bondoso, em nome de Jesus, quero lhe agradecer por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor fez em nós, por nós e através de nós, no decorrer desta semana e deste dia. Peço ao Senhor a intervenção do Teu Santo Espírito nessa crise da saúde mundial, que realmente o Senhor cure, o Senhor dê cura a toda a terra, Pai. Sabemos que nada acontece se não for da Tua vontade. Então, no dia de hoje, possamos, em nome e por amor de Jesus Cristo, possamos aprender, abra os nossos corações e mente, nos dê sabedoria e entendimento. Eu lhe peço no nome santo e eterno de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, hoje, dentro do nosso programa, é nossa aula 2, ou melhor, a terceira aula, mas em termos dentro da nossa perspectiva e transformando membros em líderes, é o demonstrar. Os 8 passos para desenvolver novos líderes em pequenos grupos. Só fazendo lembrando tudo aquilo que nós compartilhamos, os sonhos da semana passada, não tem como nós começarmos o segundo passo se nós não sonharmos com a multiplicação, sonharmos na colheita, em que o Senhor ele nos dá o privilégio de participar dessa grande missão, essa missão que é dele, essa missão de resgatar as pessoas para o seu amor, não é? Então, hoje falaremos um pouco sobre o segundo passo, que é o passo de demonstrar. Queria que vocês prestassem atenção aqui, passar aqui, isso, segundo passo, demonstre a liderança multiplicadora. Demonstrar como? É interessante que o Dave Erley, ele diz o seguinte, que quando o que eu quero com isso, em demonstrar. Gente, não tem como a gente viver uma vida, a gente querer que a igreja se desenvolva, que o reino de Deus seja implantado em todos os lugares. E a gente sabe disso, que a gente tem falhado há muitos anos. Mesmo porque, além da gente não sonhar com uma grande colheita, a gente tem vivido de forma só reproduzindo algumas falas, reproduzindo algumas ações, algumas atitudes, mas não temos demonstrado e nos empenhado em demonstrar para as gerações, para as pessoas que estão ao nosso lado, demonstrar como lidar com as situações, mas acima de tudo falar do amor de Jesus, demonstrando como fazer isso tudo. E aqui no nosso estudo, seja modelo de liderança eficaz. Eu e você precisamos ser, e devemos, e é um privilégio, ser modelo de liderança eficaz. A gente sabe que o discurso ele pode até convencer algumas pessoas, mas o exemplo, o testemunho, ele arrasta a multidão. É a maneira que nós agimos que faz com que as pessoas acreditem naquilo que a gente acredita. E o Dave, ele coloca aqui, quando fui cursar numa faculdade cristã, continuei minhas vibrantes práticas devocionais. Também comecei a orar a Deus para que Ele me desse alguém em quem pudesse reproduzir a minha vida. Olha que legal, olha que interessante aqui. Orar a Deus para que Ele me desse alguém em que pudesse reproduzir a minha vida. É interessante a gente olhar e prestar atenção nisso. Alguns vão dizer que ele está sendo presunçoso,
pedir a Deus para que reproduza, para que pudesse reproduzir a vida dele na vida de outras pessoas. Será que não é isso que Paulo está dizendo? Paulo diz assim: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Foi presunção de Paulo? Não, porque ele copiava Cristo. E as pessoas que copiarem a gente, reproduzindo, quando nós reproduzimos nossas vidas na vida dessas pessoas, elas vão reproduzir Cristo e não a nós mesmos. Então, por isso que eu quero isso, você deve querer isso, que as pessoas, elas imitem vocês. Mas para que as pessoas nos imitem, nós precisamos, em primeiro lugar, produzir. E é justamente o que ele vai falar logo em seguida. E ele dá alguns exemplos aqui, quando ele tinha, quando mais jovem, adolescente, ele estava em acampamento e alguém o ensinou a fazer devocional, 30 minutos de oração, de leitura da palavra, e ele foi acostumando ter essa rotina e ele acabou amando isso. E todo acampamento, todo retiro tem um a sós com Deus, e ele fazia assim. Até que um dia um adolescente o procurou e falou assim: poxa, você é o único que aproveita esse momento. Eu queria aprender isso com você. Como é que você faz? Aí foi quando ele começou a fazer isso. Isso se reproduziu quando ele foi para a universidade. E na universidade ele levou muitas pessoas ao conhecimento de Cristo através da sua própria vida, das suas atitudes. Ou seja, ele reproduziu, ele demonstrou. E não é simplesmente a gente pregar com discursos, mas demonstrar isso. Então, seja modelo de uma liderança eficaz. E quando ele coloca aqui, tem um médico chamado Albert Schweitzer. Ele diz: exemplo não é a coisa mais importante para influenciar outras pessoas, é a única. O exemplo é a única coisa que influencia as outras pessoas. Você precisa produzir antes de poder produzir. É o que você precisa produzir, está aí na sua apostila, antes de poder reproduzir. Ou seja, eu preciso produzir amor, compaixão, eu preciso produzir uma vida devocional, de oração. Eu preciso ter isso em mim para eu poder começar a reproduzir na vida de outras pessoas. Ou seja, se eu não me dedicar, se eu não buscar, se eu não, como que eu vou convencer as pessoas? Opa, peraí, não eu que convenço, o Espírito Santo, mas como as pessoas enxergarão Cristo em mim se eu não tiver isso? Não tem como eu dar algo, eu ou você, dar algo a alguém que está sem esperança, dar esperança para as pessoas, dar a fórmula de busca a Deus se eu não buscar. Então, aqueles que são eficazes na multiplicação de seus ministérios começam modelando o ministério multiplicador. Então, você precisa produzir antes de poder reproduzir. Então, a experiência comprova que liderança e multiplicação são muito mais percebidas do que ensinadas. A gente sabe disso por conta dos nossos filhos. Quantos filhos advogados são advogados porque os pais são advogados? Médicos, ou quantas pessoas querem ser aquilo que os pais são? Porque admiram e vê os pais fazendo. Mas também o contrário existe também. Um outro, John Maxwell, ele diz o seguinte sobre liderança cristã, e tem dito com frequência: é preciso um líder para formar um líder. Robert Coleman também defende a bandeira do exemplo, a afirmar: um sermão vivo vale mais do que centenas de explicações. Waylon Moore, esse eu conheço pessoalmente, inclusive é importante a gente orar pela saúde dele, que ele está muito doente. Waylon Moore, ele diz o seguinte: como é necessário um discípulo
para desenvolver outros discípulos. A corrente da multiplicação começa com você. Começa através da minha vida e da sua vida. Um outro ponto que eu gostaria de passar à frente: seja um modelo de liderança eficaz. Meus irmãos, é interessante como as pessoas estão atrás de modelos, de referência. O mundo está gritando por referência. E, infelizmente, as referências que nós temos por aí não são referências saudáveis, não são referências bíblicas. Vocês sabem disso. Então, assim, percebe que a gente vive uma época, uma geração em que é tão difícil encontrar pessoas. Continuando aqui, meus irmãos, o celular deu um probleminha. Então, falando sobre o modelo, a gente percebe e vê que as pessoas, elas correm, a sociedade busca modelos. No entanto, que escolhe qualquer modelo por conta da carência. Então, às vezes, a gente percebe que há muita imitação das coisas que esse mundo oferece por parte de gente das igrejas. E até mesmo com boas intenções, com a intenção de aproximar essas pessoas para perto, com atividades, com ações, e às vezes até copiando algumas coisas que o mundo proporciona para trazer essas pessoas para perto. Mas vocês sabem que isso a gente não consegue, que essa pessoa se enraize, que vem se enraizar, a não ser que o Espírito Santo transforme, como transformou as nossas vidas. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos ser opção, nós precisamos ser modelo para as pessoas, mas modelo que veja em nós Cristo, não que veja em nós mesmos. Porque, no entanto, que Cristo quer que a gente seja realmente, que a gente morra para este mundo, para as nossas vaidades, o nosso orgulho, que morra para nós mesmos. E que Ele se desenvolva cada vez mais em nossas vidas. Então, aqui, dentro dessa... Não sei se vai dar para vocês verem lá, aqui está o primeiro ponto, sacrifício. Em João 12, 24, diz assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Percebe aqui que eu e você, nós precisamos morrer para nós mesmos, morrer para esse mundo. E não quer dizer que nós não vamos desenvolver colocar em prática o nosso dom, o nosso talento, essa característica que é peculiar em mim e em você. Deus usou Pedro com todas as características que ele tinha, com o temperamento dele, assim como também Paulo, com a característica dele, e muitos outros. Deus não tirou isso deles. O que ele tirou? Aquilo que realmente ia atrapalhar o desenvolvimento da grande comissão, da grande missão. Entendeu? Então, assim, eu e você precisamos, é o que o texto de João 12, 24 diz: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Então, esse é um dos aspectos que a gente precisa entender. Morrer para nós mesmos, para dar frutos. A gente tem um exemplo muito prático, e até comentando acho que foi com o Clodoaldo, e eu falei isso, citei isso em uma das aulas. A nossa plantação lá, a gente plantou alguns grãos, e eu estava ontem lá na igreja vendo lá, o milho já está crescendo, entendeu? Está um tamanho assim, está lindo, mas aquele grão de milho que caiu na terra, ele morreu. E aí dele surgiu uma planta, e dessa planta nós vamos poder colher e comer várias espigas desse milho. Eu me lembro que eu acho que a gente colocou em cada cova,
rasa, a gente colocou de 3 a 4 grãos de milho. Quantos grãos de milhos vão se multiplicar ali? A gente vai comer até pamonha, gente. Então, líderes que se multiplicam estabelecem o ritmo em termos de comprometimento. Alguns dos melhores multiplicadores do mundo estão na missão chamada carismática de pequenos grupos ou células em Bogotá, na Colômbia. Então, eles dizem que um dos segredos do sucesso, não gosto muito dessa palavra, mas o que eles têm conseguido é o elevado nível de comprometimento da liderança. Seus líderes se entregam completamente à obra do Senhor e o tempo que investe reflete isso. É o sacrifício, é o modelo, o primeiro modelo de liderança aqui, ó. Sacrifício, é sacrificar-se. Aí quando se fala de sacrificar-se, aí a gente, eu não preciso, Jesus já sacrificou na cruz, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é um sacrifício para alcançar a salvação, mas é um sacrifício de abrir mão de si mesmo, é um sacrifício de empenho, de entender que a obra, lembram que o que depender de mim, a obra ela vai se expandir. E se depender da oração com o Senhor e para o Senhor, ela vai se desenvolver. Então, todo líder de pequeno grupo que frutifica, pratica um sacrifício. Líderes multiplicadores sabem que precisam morrer para muitas coisas boas para poder realizar as melhores coisas. Eles estão dispostos a morrer para uma vida de ocupações egoístas a fim de realizar atividades do reino e alcançar resultados que se multipliquem. Eles sabem que é o tempo gasto fora da reunião do grupo. É aquele tempo que a gente sacrifica, o tempo de um futebol, de um passeio aqui, o outro ali. Isso não quer dizer que você vai abrir mão da sua família. Mas é um tempo que a gente dedica de maneira intencional pela vida do outro, em demonstrar a outra pessoa o tanto que você ama a Deus e ama essa pessoa na qual você está querendo demonstrar. Martin Luther King, ele afirmou: se o homem não descobrir a razão pela qual está pronto para morrer, ele não está pronto para viver. Vou repetir. Se o homem não descobriu a razão pela qual está pronto para morrer, ele não está pronto para viver. A verdade é esta: se você não está pronto para sacrificar-se, você não vai multiplicar. É sacrificar mesmo o tempo, às vezes o lazer, os recursos, enfim, às vezes o que gosta e o que não gosta. E pegando aqui o exemplo do Martin Luther King, a gente vê que ele viveu e morreu isso. No entanto, que ele se sacrificou a vida o tempo todo, era ameaça o tempo todo por uma igualdade social de raças. E ele conseguiu, mas ele morreu por isso. Randall Niebuhr, presidente da Touch Outreach Minister, escreve: a liderança de um pequeno grupo é obtida por meio de serviço e oração. Quando você ama as pessoas, sacrificando sua vida em favor de cada uma delas, amando-as exatamente de maneira como são, elas irão respeitar você e segui-lo. Olhar as pessoas, caminhar com as pessoas, sem julgar essas pessoas, apenas amando-as, se preocupando com elas, e convivendo com essas pessoas de maneira intencional. Então, outro importante elemento sobre morrer, que é essencial para a multiplicação, é sair do caminho. Alguns de nós gostamos tanto do ministério que não sabemos como sair da frente para permitir que outros tenham a sua oportunidade. Essa atitude impede a multiplicação. Olha só que interessante que ele coloca aqui.
Precisamos morrer para a nossa necessidade de sermos necessários e superar nossas inseguranças se esperamos formar líderes que se multipliquem. Medo de que outras pessoas sejam melhores do que a gente. Isso se a gente acha que é melhor, né? Porque na realidade, a gente tem que ensinar as pessoas a fazerem aquilo que a gente tem paixão. Porque imagina, se você ama cuidar de idosos, ser apaixonado nisso, mas você percebe que só tem você apaixonado por isso. Mas você ensina outra pessoa a ser apaixonado, a cuidar de idosos, vão ser mais pessoas. E essa pessoa, se ela sobrepor aquilo que você é, amém por isso. Melhor ainda. Vocês percebem que então nós precisamos. Eu particularmente, eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa com capacidade teológica, com capacidade de pastoreio, que vão chegando para a nossa igreja. Meus irmãos, que bênção é isso! Imagina a gente ter um colegiado de pessoas que possam pastorear umas às outras, um celeiro de dons e talentos. Gente, o melhor de tudo isso é que a igreja vai se desenvolvendo. Então, um outro modelo de segurança, de liderança eficaz é o que? Dependência de Deus. Jeremias 17. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar fruto. Jeremias 17, do 5 ao 8, como está aqui na legenda aqui. Então o Senhor disse a Jeremias que depender somente de recursos humanos levaria o quê? A esterilidade, ou seja, não daria fruto. Nós não temos que depender só de gente. Principalmente precisamos depender exclusivamente do Senhor. Então, o primeiro aqui fala de sacrifício, de sacrificarmos pelo próximo, por aquele que nós vamos desenvolver a nossa vida na vida deles. Segundo, dependência de Deus, totalmente dependência. Uma das maiores mentiras de Satanás, meus irmãos, é que nós não temos tempo para orar, mas todos nós temos tempo para dormir, comer, respirar, beber água, fazer tudo aquilo que a gente gosta. Por isso que no primeiro ponto aqui é um sacrifício. A gente tem que abrir mão de determinadas coisas. Então, tão logo percebemos que orar é tão importante como dormir, comer e respirar, ficaremos admirados com o quanto teremos de tempo a mais para orar. Então, a busca da oração, a dependência de Deus, porque não tem como as pessoas, a gente falar, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, se eu não tiver dependência de Deus. Terceiro, conexão íntima com Jesus. João 15, do 4 e o 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos estar enxertados na videira.
no tronco. Olá, meus irmãos, novamente aqui. Agora de manhã era para eu ter enviado esses vídeos ontem, mas como meu celular, a memória dele ficou cheia, aí eu fiz uma preleção todinha, aí quando eu fui perceber, não tinha gravado quase nada. Mas vamos lá, nós paramos aqui, meus irmãos, no terceiro aqui, que fala sobre a conexão íntima com Jesus, baseado ali em João 15, do versículo 4 e o versículo 5, que Jesus é a videira. Então, Jesus é o produtor de frutos. Para produzir fruto, precisamos estar intimamente conectados com Ele, para que Ele realmente produza fruto por meio de nós. De outro modo, não produziremos nada. Sabe essa ideia de que a gente tem às vezes a gente não fala, mas a gente age como tal. E como se as pessoas fossem mudar ou transformar suas vidas através da nossa persuasão, através daquilo que a gente fala. Então, se nós não estivermos enxertados, conectados, de maneira íntima em Jesus Cristo, não convenceremos ninguém, porque quem convence é o Espírito, e é o Espírito do Senhor. Então, quer ver uma coisa interessante? É que quando a gente compreende isso, a gente vai viver uma vida completamente na intimidade dele e cumprindo aquilo que ele nos ordenou a cumprir, que é ir e fazer discípulo em todo mundo. O que quer dizer isso? Porque quando eu acho que eu convenço as pessoas com a minha boa palavra, com a minha capacidade, com os meus talentos, e essa pessoa não é, entre aspas, convencida, eu desisto. Logo eu frustro. Logo eu percebo que as pessoas não estão nem aí para isso. Porque a dependência é de mim, não de Cristo. Então, na realidade, muitos de nós deixamos de cumprir o ID, deixamos de exercitar aquilo que nós deveríamos exercitar, porque o fato é que não estamos conectados em Cristo. Não estamos com essa conexão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, há muitos ingredientes aqui para um relacionamento de intimidade. O David ele diz assim, entre esses ingredientes ele coloca honestidade, franqueza, comunicação, compartilhamento, confiança, resolução de conflitos, experiências compartilhadas, aceitação, disponibilidade e tempo. E é interessante que o foco aqui, eu acredito que é o mais importante, que é o tempo. Se eu não tenho tempo, as outras coisas eu não vou ter. Eu preciso disponibilizar tempo de conexão, ou seja, de intimidade com o Senhor. Se queremos estar conectados com Deus de maneira frutífera, precisamos investir tempo com Ele, orando, jejuando, lendo a sua palavra. Percebe? É essa intimidade que precisamos ter. Tá bom? Por exemplo, eu falei algum tempo atrás que para a gente criar um hábito, não sei se eu falei aqui, mas para a gente criar um hábito, um bom hábito, qualquer hábito, se a gente exercita, a gente faz a mesma coisa durante 63 dias, a gente cria um hábito, gera um hábito em nossas vidas. E é justamente aqui que Jesus nos ensina, para a gente buscá-lo em todo o tempo. Ele mesmo sendo Deus, Ele mesmo sendo perfeito e santo, Ele buscava intimidade e comunhão com o Pai todos os dias. Então, acordar cedo, tirar uns 30, 40 minutos de leitura da palavra, de oração, de louvor, de meditação nessa palavra. Então,
para que a gente entenda que para ser um modelo de liderança eficaz, além do sacrifício, da dependência, precisamos ter essa conexão íntima com o Senhor. Vamos lá. Perseverança na tarefa e trabalho duro. Perseverança na tarefa e no trabalho duro. Olha o que Gálatas vai dizer. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, depois da colheita vem um trabalho duro. Líderes multiplicadores são resultado de trabalho diligente. Então, a pesquisa aqui de Kominsky, que é um pesquisador na área de pequenos grupos, células, ele confirma esse princípio bíblico e escreve: descobri que o potencial para liderar pequenos grupos, crescente e bem-sucedido, não reside nas pessoas com muitos dons, ou com melhor formação, ou naquelas personalidades vibrantes. A resposta, na realidade, é o trabalho duro. É o quê? É se dedicar naquilo que está sendo feito. Quer ver um exemplo muito, muito prático para nós? O nosso plantio lá. Vocês lembram que quando começamos tinha muita gente. Uns domingos desses para trás, a gente teve que ir lá para poder limpar, porque já estava crescendo mato, erva daninha, e tinha poucas pessoas fazendo isso. Porque não adianta para a gente ver aquela floresta, aquele milharal, aquelas batatas, tudo aquilo que plantamos crescer sem ser danificado e morto por conta de pragas, de mato. É preciso trabalho duro. E não é diferente com vidas, com pessoas que a gente quer liderar. Então, na realidade, é perseverar no trabalho e nesse trabalho duro. Mas é gratificante. O bom de tudo é que ele é gratificante. Então, assim, se você pegar grandes empresas, grandes empreendedores, pessoas que saíram do nada, tipo, pegar aí secularmente, Steve Jobs e outros, eles trabalharam duro para chegar onde chegaram. Alguns deixaram legados, partiram deste mundo, mas deixaram legado. Se você pegar a vida de Billy Graham, se pegar a vida de várias pessoas que estão na palavra de Deus, você viu os apóstolos, os discípulos, eles trabalharam duro para alcançar o mundo. E esse é o nosso papel, trabalhar duro. E realmente, para finalizar esse ponto, líderes que multiplicam são resultado de trabalho duro e de fazer o bem de novo. Mesmo quando você está cansado demais, ocupado demais e não tem mais disposição para isso. Muitas vezes líderes começam cheios de entusiasmo no caminho da multiplicação, mas eles desistem muito cedo. Nós não podemos nos fatigar no duro trabalho de fazer o bem se quisermos fazer a colheita. A colheita depende do nosso trabalho duro. Vai suar, vai dar calo nas mãos, a gente vai ficar chateado, mas é revigorante quando a gente vê uma pessoa entregando a vida a Jesus Cristo através das nossas vidas. Lógico que é no poder do Espírito de Deus, mas através das nossas vidas. Beleza? Outro, esforço paciente. Tiago 5,7 diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Agricultores precisam ser pacientes. Eles aram a terra, plantam as sementes, fertilizam, regam e capinam o solo e esperam. Eles precisam esperar que as sementes amadureçam e produzam colheita. Grandes colheitas não acontecem da noite para o dia, elas têm um tempo. Então o princípio é claro: grande produtividade é resultado de muita paciência. E é uma coisa que a gente não tem. A gente quer que as pessoas mudem da noite para o dia, a gente quer que as pessoas façam
às vezes até mais daquilo que a gente não faz. Então, no tempo certo, quando a gente se dedica com sacrifício, com dependência de Deus, numa conexão íntima com o Senhor Jesus, perseverando na tarefa do trabalho duro e tendo paciência, no tempo certo, no tempo oportuno, Deus germinará, Deus dará fruto. Então, acho que esse ponto aqui, a gente não tem que exigir, porque senão vai ser um trabalho por força nossa e não pelo desenvolvimento do Espírito. Eu acho que muita coisa, a gente quer ganhar o mundo todo, aquilo que a gente não fez em poucas semanas. Às vezes com 12 lições de discipulado. É dia a dia. Voltando à nossa plantação. Lá na nossa plantação, a gente está esperando, o milho está bem pequenininho. Eu tive lá esses dias, bem pequeno, mas já está maior do que estava na semana retrasada. Paciência, porque daqui uns dias vai multiplicar, nós vamos colher muito. Então, o lento e sofrido processo da verdadeira multiplicação espiritual de líderes é a maneira mais rápida de alcançar o maior número de pessoas. Vou repetir. O lento e sofrido processo da verdadeira multiplicação espiritual de líderes é a maneira mais rápida de alcançar o maior número de pessoas. Beleza? Saturação com a palavra de Deus. Saturação com a palavra de Deus. Salmo 1, primeiro, versículo 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto ao tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Os planos, meus irmãos, os planos prometem produtividade constante para aqueles que praticam a saturação na palavra de Deus. Deleite-se na palavra de Deus, e o Deus da palavra lhe dará uma vida de estabilidade, ou seja, uma árvore plantada, de estabilidade, de firmeza. Produtividade, uma vida de produtividade, ou seja, dando fruto. De durabilidade, suas folhas sempre nunca murcharão, porque são viçosas, são bonitas. E prosperidade, tudo que ele faz prosperará. E a ideia de prosperidade aqui é prosperidade de frutos. Deus dará muitos frutos, frutos de gente, de pessoas. Com relação a ter coisas, isso aí é fruto do nosso trabalho. Deus já nos abençoou com as capacidades que temos, com o trabalho que temos, com a disposição que temos. Isso vai ser fruto do nosso trabalho, da nossa honestidade, do nosso empenho. Tudo isso aqui se aplica também na nossa vida secular. Entendeu? Então, essa saturação com a palavra de Deus, ou seja, buscar o Senhor na palavra dele. Sabe, beber, comer a palavra, mesmo quando a gente está com muita fome, a gente come a comida e vai saciando a nossa fome, é a mesma ideia. Saciar da palavra, ler, estudar a palavra. E por fim, uma visão focada na colheita. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhe digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. João 4,35. Aqui, João, ele diz o seguinte, Jesus está dizendo aos seus discípulos que para fazer a colheita, eles têm de quê? Abrir os olhos e olhar para a colheita. Agricultores devem ver a colheita mesmo quando ainda os campos estão vazios, não tem nada. Líderes multiplicadores, líderes têm visão espiritual para ver oportunidade onde outros veem os obstáculos.
Quantos de nós, quantos líderes, quantos membros de igreja, enquanto uns veem uma oportunidade, outros veem obstáculos. E é isso que Jesus está dizendo: olham para os campos e vejam que eles estão brancos para a colheita, para a ceifa. Eu contei isso para vocês que quando compramos aquela área que é onde é a nossa igreja hoje, lá era um matagal lá no fundo, e eu olhando para aquela área, e não é, eu não sou melhor do que ninguém, tudo, mas naquele momento eu tive uma visão, eu vi as pessoas entrando naquela área, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, entrando e saindo. E com um sorriso estampado no rosto. Eu ainda creio, ainda vejo isso. Se a gente não vê as possibilidades que Deus deu para cada um de nós e de ganharmos vidas para o reino dele, nós precisamos ter essa visão. As dificuldades vêm, elas virão, mas nós pagaremos um preço. Mas teremos dependência dele, uma conexão com o Filho dele, a perseverança no trabalho duro, tendo paciência, se esforçando em ser paciente, se saturando da palavra de Deus e agora com uma visão focada na colheita. O George Barna, ele descreve o seguinte: essa necessária habilidade espiritual de ver com estas palavras. Visão é uma imagem preservada em seu olho mental da maneira como coisas poderiam ou deveriam ser futuramente. Visão implica em uma realidade visual, um retrato de condições que ainda não existe. Essa imagem é internalizada e ela é pessoal. Entenderam aqui, meus irmãos? Isso é fé, é olhar com os olhos da fé, é enxergar aquilo que a maioria das pessoas não estão enxergando, mas ter a visão que vem do Senhor. É focado naquilo que o Senhor quer por nossas vidas, em nossas vidas e principalmente através das nossas vidas. Vamos caminhar para o final? Seja um modelo dos 8 hábitos de líderes eficazes de pequenos grupos. Então, que modelos são esses aqui? Sonho. Aqui é interessante que isso aqui é um outro livro dele, do David. Ele fala de 8 hábitos do líder eficaz de pequenos grupos. Isso aqui a gente vai estudar mais para frente, quando estabelecermos os pequenos grupos. Aí nós vamos estudar com os líderes. E é interessante que esses 8 hábitos aqui, eles são, segundo o estudo do Kominsky, ele fez estudo em várias igrejas que trabalham em pequenos grupos, e ele percebeu que todas as igrejas e os pequenos grupos que foram frutíferos e profícuos, eles tinham como base esses 8 hábitos, todos os líderes. Ou seja, eles tinham um hábito de sonhar. Então aqui escreva os alvos específicos para o crescimento e multiplicação do grupo que você lidera. E esse direcionamento aqui, meus irmãos, é para a gente trabalhar pequenos grupos, para a gente liderar pequenos grupos. Eu sei que você deve estar pensando aí o seguinte: mas eu não tenho condições, eu não tenho essa capacidade. Pare com esse pensamento. O diabo está dizendo o tempo todo que a gente não tem condição de fazer isso. A nossa carne está dizendo que nós não temos condição de fazer isso. O mundo o tempo todo dizendo que nós não somos capazes. Nós somos filhos do Senhor. Ele nos deu o poder, que é o Espírito dele. Como que nós não temos? O que nos falta é vontade, é sonhar. Oração. Convide semanalmente pessoas novas, ou melhor,
Ore diariamente pelos membros do grupo e por sua multiplicação. Convide. Convide semanalmente pessoas novas para visitar o seu grupo. Aqui são pessoas novas, não crentes. Nós estamos trabalhando aqui nesses encontros para a gente desenvolver líder entre nós. E quando começar os pequenos grupos e vocês liderando esses pequenos grupos, nós convidaremos os nossos amigos, os nossos irmãos, familiares. Entenderam? E aqui sonhar, orar e convidar. Preparo. Prepare-se para o encontro do grupo. Estude, se prepara. Para quando receber o pessoal que está chegando no grupo, vocês se colocarem à disposição do grupo com capacidade. Mas capacidade que eu digo assim, saber o que você está falando, saber, se prepara em oração, em leitura da palavra, o roteiro, você tem que estar na ponta da língua. Isso não é difícil, meus irmãos. Preparo. Mentoreamento. Tenha e mentoreie auxiliares de pequeno grupo. Ou seja, você precisa ter um mentor, uma pessoa que te conduza, que ore com você, que te oriente. E você precisa ser uma pessoa que mentoria alguém. E isso a gente vai se desenvolver, a gente vai se pastorear, a gente vai crescer juntos e para a edificação do corpo de Cristo. Comunhão. Isso aqui muitos gostam. Não tem esse que não gosta de comunhão. É lembrar de sair para um cinema, fazer um churrasco, uma rodada de pizza, um passeio numa chácara. Então, assim, isso traz unidade, isso traz intimidade, isso traz paz ao coração. E o que tem de gente carecendo de comunhão real e verdadeira? Crescimento. Comprometa-se com o crescimento pessoal, o seu crescimento e o crescimento daquele que você está liderando. E não esqueça disso. Multiplique. Vamos caminhar mais um pouco. Agora já está chegando no final. Multiplique líderes mostrando como fazer. É interessante que o Dave Allen aqui, ele diz o seguinte, que o filho dele jogava beisebol, adolescente, tinha um time de beisebol, aí o treinador era muito bom, mas só que não conseguia fazer com que esses meninos ganhassem pelo menos numa partida. Então era sempre os últimos, e isso causou um transtorno na vida desses meninos, uma frustração, tanto para os garotos quanto para os pais. E ele conta que aí o técnico abriu mão, não quis mais o cargo, e disse que aquele que quisesse se voluntariar para ser técnico estava aberto. E o Dave foi e se voluntariou. E ele começou a trabalhar com esses meninos, só que de que forma? Mostrando como fazer. E é isso, justamente isso. Muitas pessoas deixam de fazer muitas coisas nas igrejas porque não sabem como faz. Não tem alguém que caminhe com elas para mostrar como é que se faz, dia a dia, vida na vida. Então tem muitas pessoas que têm vontade, às vezes tem potencial para isso, e muitas vezes tem potencial para isso, mas o tanto que nós falhamos nessa nossa vida cristã. A gente não teve alguém que nos conduzisse, caminhasse com a gente, mostrando como fazer. E hoje a gente só está reproduzindo isso. A gente continua não mostrando como fazer para as pessoas. E tantas vezes pessoas, ele diz aqui, voltando aqui à história, aí ele começou a ensinar, pegava como usar o taco, como bater na bola, como arremessar, o posicionamento nas bases, e ele pegava e fazia e mostrava como fazer. E esse time foi se desenvolvendo, e no campeonato do ano seguinte, eles ganharam 7 partidas seguidas. Aí eles deram uma relaxada, perderam algumas partidas, e ele chamou, peraí, vamos voltar aqui para o princípio. Vamos voltar aqui para os fundamentos aqui. E é justamente isso, às vezes a gente fraqueza porque a gente esquece dos fundamentos.
os fundamentos que estão na palavra. E aí quando a gente volta à palavra, a gente começa a agir de novo e começa a ganhar. E assim esse time ganhou o melhor time do campeonato, que nunca tinha perdido, e perdeu dessa vez. Mas por quê? Porque teve alguém que mostrou como fazer. E eu e você somos esses técnicos. E teremos alguns técnicos que vão nos mostrar como fazer. Isso se dá da humildade de querer aprender. Por isso que nós precisamos ter um coração e uma mente ensinável. Então, tantas vezes, pessoas boas desanimam em viver a vida cristã, simplesmente porque ninguém jamais lhes mostrou como vivê-la. Elas pensam que não podem orar ou testemunhar ou liderar um grupo, somente porque nunca lhes foi mostrado como fazer isso. A gente acha que as pessoas chegam ao nosso convívio e que elas sabem tudo. E que elas devem fazer tudo, porque ela é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que tem formação acadêmica, e por aí não existe assim, isso não existe. Nós precisamos nos empenhar. Para multiplicar líderes, você precisa usar o poder da demonstração. Você precisa comprometer-se em dizer-lhe o que você está fazendo, por que você está fazendo isso e como fazê-lo da maneira mais eficaz. E finalizando, agora é finalizar, né? Para multiplicar líderes, você precisa usar o poder da demonstração. Demonstre. Recentemente, ele conta um testemunho. Mostrei como preparar para o encontro do grupo, como mentorear auxiliares, como planejar atividades sociais do grupo e como estabelecer um plano de crescimento pessoal. E a boa notícia é, eles conseguiram e como resultado confiaram que Deus os usaria como líderes eficazes, porque eles sabem como. E esse grupo foi multiplicado com sucesso em menos de um ano. Ele está se referindo aqui, umas pessoas o procuraram. E para multiplicar líder, você precisa usar o poder da demonstração. A gente tem que demonstrar como é que se faz. E por fim, demonstração intencional. Deus pode usar você para multiplicar líderes, mas você deve usar o poder da demonstração. Você precisa ser modelo dos hábitos e características e deve mostrar-lhes como praticá-las. Ou seja, lá do início, a ideia é que eu seja um modelo. Assim como Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso requer o quê? Uma responsabilidade. Isso requer o quê? Um compromisso intencional. Demonstração intencional. Tudo que eu vou fazer com a intenção de transformar essas pessoas em líderes, em discípulos eficazes e que vão multiplicar. E nós vamos encerrar aqui. Eu gostaria muito que vocês orassem por esse momento que o mundo está vivendo e é um momento bem delicado, mas isso não pode desanimar a nossa fé, não pode desanimar a nossa postura. Então aproveite esse momento para falar com a sua família, de orar com a sua família, de estabelecer uma conexão que às vezes se perde nas rotinas do dia a dia. Beijo no coração, que Deus continue os abençoando rica e abundantemente. Tchau.